Boa noite. As leituras que nós acabamos de ouvir vêm nos lembrar que a palavra de Deus, a palavra santa de Deus, é palavra de vida, espírito e verdade. Ou seja, ela em si tem um poder que alcança, toca e transforma a nossa vida ao ser proclamada. Ela tem um poder que não depende do nosso intelecto, que não depende se a gente está com o coração aberto para acolher ou não. Ela simplesmente realiza seus efeitos. E a primeira leitura já vem nos falando que assim como a chuva cai do céu e realiza seus efeitos na terra, assim é o poder da palavra de Deus na vida de todos aqueles que escutam, mesmo que escutem só com os ouvidos. A chuva cai, independentemente se queremos que ela caia ou não, porque a gente não tem domínio do tempo, das estações. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Se a água causa uma ação ao cair na terra, a palavra de Deus também causa uma ação na nossa vida. Por isso é importante escutar a palavra, mesmo que a gente não compreenda nada. Por isso é importante vir ouvir a palavra de Deus. Tem mãe que diz: eu não vou para a igreja, estou com... Culpa até a criança. Eu estou com 2 anos que não vou mais na igreja, porque depois que esse menino nasceu, não consigo mais rezar. Que esse menino não para na igreja. A gente é influenciado por aquilo que está ao nosso redor. Então, mesmo que a criança seja barulhenta, não se comporte o suficiente na igreja, traga, porque ela está sendo influenciada de maneira positiva, de maneira espiritual, de maneira divina e benéfica, mesmo estando assim. É o poder da palavra de Deus que alcança-nos. A criança correndo para lá e para cá, na hora que o padre levanta aqui a Eucaristia, a criança para, olha e se ajoelha, sem ninguém mandar. Quem escuta as músicas de sofrência, de traição, né, de não sei o quê, as chamadas músicas sertanejas universitárias, que de sertanejo não tem mais nada, não fala mais de mandioca, não fala mais de gado, né, não fala mais de vaca, se não for para chamar para mulher, às vezes, né, nas letras que estão colocadas. Você vai, mesmo que você não queira, você está ali escutando e a sua mente, o seu coração vai se catequizando por aquilo. Aí depois, padre, não sei porque eu traí minha mulher, padre. Também, olha as músicas, está escutando, criatura. Tu está sendo catequizada por ela, instruída por ela, nem sabe. Como é que está a tua playlist de música, né? Nem olhe, padre. Pois é. Não é questão de ser pecado, não é de certo ou errado, é questão de bom gosto. Ser de Deus é ter bom gosto. Ser de Deus é gostar pelas coisas nobres, honrosas, como diz São Paulo. Ocupe-se de tudo aquilo que é bom, nobre, honroso e mereça louvor. Isso é conversão, porque o ambiente em que nós vivemos, a cultura em que nós viemos, sempre tende a nos empurrar porque não presta, para as lamas deste mundo, para o esgoto deste mundo, para o pior, para a sarjeta do mundo. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, quando diz que quando o Espírito Santo desceu, Maria e os discípulos estavam onde? No andar de onde? De cima. Bate em nome do seu irmão, da sua irmã, do seu filho, diga assim: é no andar de cima que tu deve estar. Mais forte.
É no andar de cima que tu deve estar. Senão nós ficamos baixo, né? Baixo nos relacionamentos, baixo nas músicas, né? Baixo nas palavras, baixo nos negócios, baixo em tudo. Então, se todos nós precisamos ser influenciados, e a liturgia de hoje vem dizer: deixe ser influenciado pela palavra de Deus. Família, deixa ser influenciada pela palavra de Deus. Queira ser um terreno, seja aquilo que você é, um terreno. Campo fidei, você é o campo da fé. Um território divino, um território sagrado. Um solo de Deus, onde Ele quer lançar a semente de vida, a semente divina, a semente da sua graça, que é a sua palavra. E todos nós precisamos entender isso e compreender essa palavra. E entendo o que é compreender. A gente acha que compreender é ler o texto, eu compreendi. Mas na Bíblia não é questão de compreender com a cabeça, com o cérebro, né? Com a dimensão cognitiva. Eu fui olhar o que significa compreender, porque ali o Evangelho diz: escuta a palavra, mas não compreenderam. Compreender significa agarrar com as mãos, vem do latim, agarrar com as mãos. Também significa tomar posse. Compreender significa também acolher. Compreender significa guardar. Compreender significa proteger. Por isso, a compreensão vai além do entendimento. Repita, a compreensão vai além do entendimento. É uma experiência. O que é que diz lá sobre Nossa Senhora? Maria ouvia as palavras e guardava onde? No coração. Ela compreendia a palavra. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. O homem leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, depois ele tinha se convertido a uma igreja lá e estava muito eufórico, né? Assim, muito de início, que agora tinha aceitado Jesus de verdade. Leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, depois leu de Apocalipse a Gênesis. Assim, depois o cérebro não aguentou, ele virou o juízo, né? Não é questão de cabeça, de cérebro, é questão de entender que essa palavra tem importância assim na nossa vida. Dá o valor que ela merece e precisa ser dado por nós a ela. Somente isso. É honrar essa palavra no altar do nosso coração. E entender, rezar diante de Deus: Senhor, eu não compreendi nada do que eu li hoje, mas eu sei que tua palavra é palavra de vida eterna. Eu ouço a tua palavra, e se eu não entender com o coração, com a mente, eu posso entender e compreender com o coração. Salva-me pela tua palavra, unge-me com a tua palavra, deixa-me, Senhor, que o bálsamo da tua palavra realize os efeitos necessários na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, nos meus negócios. A palavra de Deus tem que iluminar o nosso namoro, tem que iluminar o nosso casamento, tem que iluminar como a gente lida com nossos filhos. Pais, não aborreçam os vossos filhos. E o que é aborrecer? É você tratar o filho como se ele fosse um ser inútil, inferior a você. É você tratar o filho simplesmente num espírito arrogante e prepotente, que deixa de ser com autoridade, deixa de ser com firmeza e com docilidade. Você age na arrogância, você age na prepotência. Não dê aos vossos filhos motivo de desgosto, diz São Paulo. Mas como é que eu posso ser um pai, padre, um pai, uma mãe melhor? Escute mais a palavra de Deus. Não para entender com a cabeça, mas para
entender e acolher com o coração. Não queira ser intelectual da Bíblia. Queira que a Bíblia faça parte da sua vida, da sua alma, das suas decisões, da sua história. Nem todo intelectual da Bíblia vai entrar no céu, mas todo aquele que acolheu a palavra no coração e fez dela uma regra de vida, receberá um dia de Jesus as palavras: vinde, bendito de meu Pai. Porque antes de ir para o céu, a palavra de Deus te fez viver uma dimensão do céu na terra. Cabe então a nós tomarmos mais consciência da força e poder vital desta palavra em nossa vida. Que às vezes diz que um grupo lá se diz evangélico, carrega a Bíblia debaixo do braço, né? A Bíblia cheira muitas vezes só suor. E às vezes nem lê a Bíblia, só para mostrar que eu sou de Deus, eu sou de Jesus, né? Para todo mundo ver que eu sou de Jesus. Hipócrita, fariseu hipócrita, né? E alguns católicos, só não o povo da Cristo crucificado. A Bíblia lá na estante. Está com ano que não vê nem um paninho por cima para tirar poeira. E aí, quando tem a oportunidade de escutar a palavra, nem eu ouço. Aí como é que eu quero que a minha vida melhore? Como é que eu quero que a minha vida seja salva? Na ordenação do bispo, abre o evangelho e coloca na cabeça do bispo, né? Aqui. Para que toda a vida do bispo seja regida não pela cabeça dele, mas pela luz da palavra de Deus. E a mulher falou para mim um dia: padre, às vezes a gente vai rezar e eu coloco a Bíblia na cabeça do meu filho. Mas ele aceita, ele pede que eu coloque. Tá certo, padre? É pecado colocar a Bíblia na cabeça do filho? Coloca. Só o fato desta palavra estar sobre a cabeça do seu filho já está causando movimento de graça na vida dele. E Jesus crescia em idade, sabedoria e graça. Onde foi que encontraram Jesus quando ele se perdeu na caravana? Discutindo a palavra de Deus com os mestres da lei, porque os mestres da lei entendiam muito das Sagradas Escrituras intelectualmente, mas não tinha descido para o coração. E Jesus estava dando aqui uma catequese para os mestres da lei, que eram mestres intelectuais, mas não tinham entendido a dimensão do compreender a palavra e guardar no coração. Tem uma música que diz assim: Deus quer falar comigo, coisas tão pequenas, coisas simples. E a gente diz: fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, Shema Israel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Se eu entendi a palavra na cabeça, é porque primeiramente ela alcançou meu coração. E a palavra em Maria se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus se fez vida em nossa vida, e nossos gestos se manifestam no dia a dia, pelo efeito dessa palavra. Tem muitas atitudes nossas que precisam estar iluminadas pela palavra de Deus. Isso é conversão. Isso é caminho de conversão. É caminho de perfeição. Peçamos, portanto, ao nosso Senhor que
toda a nossa vida seja iluminada por essa luz, que é vida e vida eterna. Todos os livros que nós pudermos ler, todos eles têm luz a partir da palavra de Deus. Portanto, ouçamos a palavra e deixemos com que ela realize seus efeitos necessários em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossos gestos. Deixe que a palavra de Deus seja um espaço salvífico de graça e luz na sua vida, na sua casa, na sua família. Leia pelo menos um trecho, pelo menos um versículo todos os dias. Faz um exercício de 15 dias, né? 15 dias eu vou ler um versículo. E você vai ver que no final dos 15 dias, o quanto esses versículos fizeram efeito na sua vida. O pessoal da Fazenda da Esperança, com Frei Hans, todo dia eles têm a palavra da vida. É um trecho do Evangelho do dia, que norteia o dia deles inteiro. E é aquela palavra que faz com que aqueles jovens lá, que entram tudo arrebentado pelo mundo, drogado, né, viciado na bebida, viciado nas drogas, muitos deles saem de lá e se tornam também os protagonistas da palavra de Deus, se tornam homens de valor, esposos autênticos, né, mulheres autênticas, porque também tem a casa das mulheres, né, das mulheres alcoólatras, das mulheres viciadas em droga. Tem a casa feminina e a casa masculina. E muitos deles saem de lá. Homens saem, as mulheres saem, grande maioria sai dali com um novo rumo em sua vida, com como que uma clareza de visão da vida, porque experimentaram lá o que o mundo não foi capaz de lhe dar. O mundo infeliz só foi capaz de dar cachaça, droga e toda a porcaria, o lixo que podia ter dado, mas lá encontraram a palavra de vida, palavra de Deus, palavra de salvação, palavra que salva muitas vidas. Que o Senhor nos ajude e que o nosso coração seja um templo onde guarda o livro santo de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em